Que alegria poder estar aqui de novo, falando com vocês. Eu quero louvar e bendizer o Senhor, por todas as graças que Ele quer derramar aqui nessa tarde de hoje. Ontem nós celebramos o quê, meninas? O Dia Internacional da Mulher, né? Que o mundo está trazendo como algo completamente diferente daquilo que Deus quer para nós, né? Muito se fala hoje em dia sobre a libertação da mulher, a independência da mulher, a mulher isso, a mulher aquilo. E esta mulher de hoje, que infelizmente que não conhece a Deus, começa meu corpo, minhas regras, começa a querer uma igualdade assim com os homens que ela realmente não tem, começa, porque a missão dela é diferente da missão do homem. Ela começa a, de repente, outras situações de que alguém, entendeu? Um homem que se sente mulher. Então, tudo isso está muito agora colocado e jogado na cabeça de todas nós e de todos nós. Mas nós queremos buscar hoje, na palavra de Deus, falar à luz da fé, naquele que criou a mulher, quem ela é. E o que é que Deus quer e qual é a verdadeira libertação da mulher? A libertação da mulher vai se tornar realidade na medida em que a mulher tome conhecimento da sua missão, consciência daquilo que, como foi criada, por que foi criada e qual é a missão dela nessa terra. Então eu quero, assim, lá no Gênesis, no capítulo 2, no versículo do 20 ao 23, diz assim: o homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais dos campos. Mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o homem percebeu que estava só, que nenhuma criatura podia ter um relacionamento com ele, porque não eram semelhantes a ele. Então ele se sentiu muito só. Então vocês imaginam Adão, quando criado por Deus, de repente naquela natureza, no paraíso, aquela natureza maravilhosa, todos os animais amigos dele, ele pôs o nome em cada animal, né? E de repente ele continua a sentir-se muito só, porque não tinha alguém que fosse semelhante a ele. Não tinha alguém humano como ele. Então o Senhor fez, diz o Gênesis, que então o Senhor fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Que ajuda é essa que o homem buscava? Uma escrava? Uma serviçal? Uma subalterna? Um objeto a ser consumido? Sendo como aquilo que ele quisesse, uma boneca para ele brincar? Foi assim que Deus criou a mulher? Não. O homem, antes do pecado original, percebeu que ele não podia viver só. Mas ele precisava viver para alguém, humano. Então o Senhor dá ao homem uma auxiliar adequada. E o que seria essa palavra auxiliar? Alguém que o ajudasse a descobrir a sua própria humanidade e sua capacidade de se doar numa relação humana. E assim Deus cria a mulher. Então guardem bem isso. Vocês, mulheres, nós mulheres, Deus nos deu essa graça de fazer com que o homem descubra sua própria humanidade e a capacidade de ter uma relação humana conosco. Eis daí o homem dá um grito, Adão dá um grito de alegria quando vê a mulher do lado dele. Ele diz: eis agora
o osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela se chamará mulher. E esse grito de Adão é uma declaração de amor. Eva é dom de Deus, e seu nome significa fonte de vida, mãe de todos os viventes. Olha que coisa mais bonita, essa vocação da mulher, essa missão dela. Portanto, Deus presenteia o homem e ensina ele a fazer uma entrega sincera de si mesmo. Sem a mulher, o homem não poderia perceber o sentido da sua existência e da sua imagem e semelhança com Deus. E a liberdade da mulher, na verdade, ela está ligada à sua dignidade, que ela recebe justamente por sua feminilidade. Ela não tem que ser igual ao homem, ela não tem que se masculinizar. Pelo amor que ela se doa, cumprindo a sua missão. E o Papa João Paulo II, que ele escreveu uma carta maravilhosa que chama-se Mulheres Dignitatem, que vocês podem pegar lá depois na internet e ler. É uma carta lindíssima, direcionada para nós. E ele diz que a força moral e espiritual da mulher está na consciência que Deus lhe confia de uma maneira especial o homem, o ser humano. Aí que está a força da mulher. Porém, o pecado, como sempre, desvirtuou todo esse maravilhoso dom de Deus que ele deu à mulher. O mundo de hoje está mergulhado no pecado e ele se engana quanto à dignidade e à liberdade da mulher e fica jogando nas nossas cabeças coisas que não são de Deus. O mundo sem Deus vai transformar a mulher numa coisa. Corta a feminilidade dela, corta a vocação que Deus deu a ela. E a mulher, por sua vez, lutando pelos direitos dela, ela segue um caminho que não foi traçado por Deus. E assim ela se torna, de repente, muito mais infeliz e revoltada. E aí surgem os movimentos de libertação da mulher, e muitas vezes são muito violentos até, baseados não na igualdade de direitos, que é justo e que a mulher deve ter uma igualdade de direito com o homem, que tinha lá desde o início da criação. Mas agora está baseado no ódio ao homem e não na unidade dos dois. A liberdade propagada por esses movimentos feministas, na verdade, está transformando a mulher, pondo a mulher numa prisão. E essas mulheres, então, têm que seguir a agenda feminista, cujo objetivo é destruir a essência da mulher, igualando ao homem, tirando dela a vocação que Deus deu e transformando seus úteros em lugares estéreis e abolindo o instinto maternal como algo abjeto no coração delas. O cardeal Cantalamessa, ele diz que se existe uma mulher que gosta disso, e que a gente sabe que existe, então é preciso dizer que a maldição do Gênesis, depois do pecado, que Deus disse, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. Porque no início, antes do pecado, o homem não dominava a mulher, nem a mulher dominava o homem. E aí o cardeal Cantalamessa diz que se existe uma mulher que gosta disso, isso vai permanecer sobre ela e vai pesar sobre ela ainda. Já desde o Antigo Testamento, o livro dos Provérbios vai nos ensinar o que é ser uma mulher virtuosa. O que é ser essa mulher que foi criada por Deus. E isso vai se realizar plenamente na Virgem Maria, que é a nova Eva, a nova mãe de todos os viventes. Mas, na verdade, que é para todas nós esse caminho, para todas nós mulheres. E para os homens convertidos ao Senhor, que busquem uma mulher assim, para serem felizes. Então eu vou pedir
para você, eu entreguei aí para vocês, né? As meninas entregaram um papel descrevendo a mulher virtuosa, que está na Bíblia, mas eu vou pedir para vocês que quando vocês vierem no grupo de oração, tragam a Bíblia. Sabe, quando a gente vai numa aula, a gente não leva o caderno, vou na aula de pintura, levo minha pintura, vou na aula de ginástica, levo o tênis, né? Então, quando eu venho no grupo de oração, eu trago a minha Bíblia, porque daí eu posso escrever nela, grifar, né? E fica para sempre. Então, vejam aí nesse papel, porque eu sabia que muitos não iam ter a Bíblia, então eu imprimi essa mulher virtuosa que está no livro dos Provérbios, no capítulo 31, de 10 a 31. E eu vou ler, vocês acompanhem aí na folha. Vocês que estão em casa, abram a Bíblia. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem e nunca o mal em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite e distribui comida à sua casa e atarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Cinge os rins de fortaleza, revigora os braços, alegra-se com seu lucro, e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca, seus dedos manejam o fruto. Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamento. Ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dá-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Essa é a palavra do Senhor. Então é muito engraçado porque a gente lê isso, a gente fala, nossa, mas essa é a mulher que Deus quis? Mas hoje o mundo mudou. Eu não sou nada disso. Então a gente precisa entender cada versículo. E eu vou tentar rapidamente, de uma maneira breve, porque isso a gente poderia ficar aqui até o ano que vem, passear na Bíblia inteira, mas eu vou tentar cada versículo mostrar, na verdade, no âmbito espiritual, o que diz a palavra. Então, o primeiro versículo começa com uma dúvida, né, da mulher virtuosa. Será que existe essa mulher? E a palavra de Deus diz que sim, que superior ao das pérolas é o seu valor. Então, o que é a pérola na palavra de Deus? A pérola é o que existe de maior valor. E o próprio Jesus vai comparar a pérola rara ao reino de Deus. Vocês lembram disso? Quando ele compara a pérola rara ao reino de Deus? Quando ele diz lá em Mateus 13, também 45, 46... O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo o que possui e a compra. Então esse é o valor da mulher virtuosa. Essa mulher, então, tem o valor acima de tudo que é comum, acima de tudo que é mundano.
Isso porque essa mulher ouve a palavra de Deus, se identifica com a pérola se identifica com a mulher que Deus criou antes do pecado original. Ela não é uma coisa como o mundo de hoje quer transformá-la, com a mentira do mundo, né? E transforma a mulher, escraviza na aparência, na sexualidade. Vocês veem hoje em dia no Instagram, na internet, nessas redes sociais, se a mulher não tem exatamente o perfil daquelas mulheres que estão lá com filtro, a mulher se sente menos. Especialmente as jovens de hoje. Deus não quer isso. Ele não quer mulheres escravas da aparência, do sexo, da libertinagem e da negação ao feminino. Não da negação ao feminismo, isso nós precisamos negar. Negação ao feminino. Ele não quer que ninguém negue a sua feminilidade. O Senhor quer mulheres livres para serem felizes eternamente. Ele quer fazer uma profunda cura nos corações hoje. E está fazendo na minha vida, enquanto eu estava estudando isso, eu vi muita coisa que eu preciso ainda me curar e ir adiante. E graças à paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo, com seu sangue derramado, no poder do Espírito Santo, Deus quer libertar hoje cada mulher aqui presente e todas as que estão ouvindo dessas ideologias mundanas para não restaurar a imagem da pérola rara. E a pérola rara é Maria, a nova Eva. E Ele quer que nós tenhamos a imagem de Maria como mulher. Ela é a mulher concebida sem pecado, como a Eva antes do pecado. A nova Eva. E Jesus pede então nesse tempo propício que cada uma de nós, esse tempo propício da Quaresma, reveja a sua posição em relação ao que Jesus pede para nós na palavra de Deus. E somente Jesus pode realizar plenamente o que ele já fez com tantas mulheres. Se vocês olharem lá na Bíblia inteira, as mulheres do Antigo Testamento, as santas mulheres, depois as santas mulheres que estavam sempre acompanhando Jesus, todas elas, Deus fez uma obra incrível nela. E agora nós temos ainda tantas que a gente reza. Temos Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, Santa Rita de Cássia, Santa Rosa de Lima, Santa Clara, Santa Joana d'Arc, Teresinha de Jesus, também doutora da Igreja, Edith Stein, doutora da Igreja. E hoje, especificamente, é dia de Santa Gianna Beretta Molla. Depois vocês leiam a história dela, uma mulher que morre para dar à luz à filha. Ela estava com câncer e o médico pediu para ela tirar a criança para poder fazer o tratamento, e ela preferiu dar a vida do que abortar a filha. E depois ela morreu, ela teve a filha morreu, e essa filha depois estava lá na Praça de São Pedro, vendo a mãe ser primeiro beatificada e depois canonizada. O marido estava lá na Praça de São Pedro e a filha também, presentes, vendo ela ser canonizada. Muitas mulheres simples, anônimas, as mulheres às vezes do interior desse Brasilzão lá fora, são perfeitamente realizadas em Cristo, mesmo que lhe falte tantas coisas, porque oram. Elas fazem a diferença onde elas estão, com sua vocação e seus dons. E essas mulheres são sempre felizes, embora estejam passando momentos muito duros, porque elas correspondem à vocação que elas foram chamadas. E qual é a primeira vocação da mulher? Ser santa. Essa é a primeira vocação de todos nós, de todo ser humano, na verdade. E com isso, ela vai ser modelo de santificação para o homem, para os filhos, para os colegas de trabalho, na igreja, na sociedade, na política, onde o Senhor a chamar. E aí vem, confia o coração do seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem e nunca o mal. Então o marido desta mulher confia nela plenamente, como São José confiava em Nossa Senhora plenamente. Porque ela é aquela auxiliar que segue a missão que Deus lhe deu. E esse auxílio compreende especialmente a fé e as orações, a vida santa,
cumpridora da palavra de Deus. São Paulo diz lá na 1 de Coríntios, para todas aquelas de nós, eu já sou viúva, mas passei por isso, maridos às vezes que não acompanham, que não são convertidos ainda, ou que até nem creem. Olha o que São Paulo diz na 1 de Coríntios 7,14. Porque o marido que não tem fé é santificado por sua mulher. E eu comprovo que isso é verdade. E muitas de nós, viúvas aqui, também comprovamos isso. Eu rezei durante mais de 30 anos de joelhos para o meu marido. E ele se converteu antes de morrer, no último ano de vida. E eu levava a Eucaristia para ele diariamente e partilhava a palavra de Deus com ele diariamente. E ele morreu agarrado, dizendo para mim que estava agarrado na mão de Jesus, que eu não ficasse preocupada. E eu ainda brinquei com ele, falei, então quando você chegar lá, você fala para Jesus que eu adoro ele. E ele deu risada, ele falou, você não tem jeito mesmo. Eu falei, não tenho mesmo. E ele morreu convertido. Então não tenham medo, porque é promessa de Deus na palavra dele. Se você reza, se você se santifica, você santifica o teu marido que não crê. E vice-versa também. Depois no versículo 13 e o 14 diz assim, ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe. O que quer dizer isso? A lã simboliza o agasalho no tempo do frio, no tempo da dificuldade, no tempo que eu estou enregelada de problemas. E o amor de Deus é essa lã que me cobre, que é derramado no meu coração, que me conforta, que me aquece na dificuldade do dia a dia. Aí tem o linho e é a pureza, a intenção reta dessa mulher. Ela tem uma intenção reta, ela é pura, de corpo e de alma e de mente. E ela segue a palavra da 1 de Coríntios 6,19, que diz assim, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, onde habita Deus, o qual recebestes de Deus, e por isso mesmo já não vos pertenceis. Então esta mulher sabe que aquele corpo não é mais dela, é do Espírito Santo de Deus, ela é templo do Espírito Santo de Deus. E quando ela se casa e recebe o sacramento, esse corpo é doado ao seu marido. E a mulher busca na igreja. O que é a igreja? Qual é o símbolo da igreja? Não é a barca? O navio que está aqui? Ela busca na igreja, que é a barca, os víveres, que a igreja manda vir de longe lá do céu, que são o alimento dos bens eternos, a oração e os sacramentos, que fazem presente Cristo e o poder do Espírito Santo, que instrui essa mulher a guiar com sabedoria a sua família pelos relacionamentos familiares. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você vai à igreja, você reza, você está recebendo os sacramentos, o Espírito Santo vai te orientando como lidar com as dificuldades do dia a dia. Aí no versículo 15 diz, levanta-se ainda de noite e distribui comida à sua casa e tarefa às suas servas. O que quer dizer isso? Será que a mulher não pode dormir, que de noite fica dando comida para ela ali? Para o pessoal da casa que está dormindo também? Então tem um significado isso. A noite na palavra significa os momentos de escuridão, de sofrimento, de dificuldade, às vezes até dificuldade de rezar, que também é uma tentação. E tem a tentação nesta mulher, porque o diabo quer derrubar essa mulher. Nesses momentos ela não desanima, ela não fica queixosa, ai de mim, como eu sou infeliz, quanta coisa horrível está acontecendo na minha vida. E fica murmurando para todo mundo que ela encontra no meio do caminho, ou se joga numa cama e fica lá jogada. Não, essa mulher não é assim. Essa mulher, ela se levanta guerreira nessa noite escura que ela está vivendo e distribui amor e carinho ao seu marido e a todos os da casa e a todos com quem ela encontra. Ela arregaça as mangas e serve o alimento da palavra e da oração a todas as pessoas. Aí no versículo 16,
Diz assim: e ela encontra uma terra, se ela encontra uma terra adquire-a, planta uma vinha com os ganhos de suas mãos. Qual é a terra que essa mulher encontrou? Alguém sabe? A terra prometida, a vida eterna, que ela quer chegar lá. Essa é a terra que a mulher encontra. O reino de Deus, e ela tem a meta de alcançar e levar com a sua oração e a sua entrega toda a família para entrar no reino, nessa terra prometida. Então, quando diz que ela compra, quer dizer que ela espera isso de Deus e ela reza para isso. E aí diz que ela planta uma vinha com os galhos de sua mão, é porque ela enxerta o marido, os filhos, netos, bisnetos, no próprio Cristo, porque ele é a videira e não ela. Então, o que quer dizer isso? Nós, mulheres, mães, nós somos muito possessivas, nós somos muito controladoras, a gente quer controlar tudo. E se sai do nosso controle, a gente parece que cai um parafuso. Esta mulher, ela enxerta na videira e não nela. Ela entrega os filhos, o marido e a família dela para Cristo e não fica enxertado nela. Então, na oração e na entrega, ela entrega na certeza absoluta que nem que seja no último dia, Deus vai levar essa família para o céu. Lembra-se lá da palavra que está em Atos 16, 31, que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. E às vezes a gente fala que acredita nisso, mas a gente não acredita. Porque a gente entrega, vai lá e tira. Entrega, vai lá e pega de volta. E eu que quero controlar tudo do meu jeito. E eu vejo lá em casa, às vezes, pecados graves e não me ouvem. E eu então quero ajeitar tudo, mas não sou eu que vou ajeitar. Eu vou só rezar e entregar. Porque é Cristo quem vai fazer essa obra acontecer. Ela arregaça as mangas e ela trabalha na oração. Aí no versículo 16, diz que se ela encontra uma terra, ela adquire, planta uma vinha com os ganhos de suas mãos. Então a terra que ela encontra e adquire, isso eu já falei, a terra prometida, peraí que eu já estou falando de novo, é no versículo 17. Cinge os rins de fortaleza e revigora os seus braços. Ela não se faz de frágilzinha, nem busca sua força nas promessas das ideologias feministas. A sua força se encontra no Senhor, na palavra dele, nos sacramentos, na confissão, cada vez que ela cai, porque isso aqui é mulher perfeita. Eu já caí um monte de vezes e caio todos os dias, mas aí eu busco, correndo a confissão e os sacramentos, e me fortaleço. Ela encontra a força no servir o Senhor, no chamado que Ele fez, porque cada uma de nós aqui temos uma missão. A minha talvez seja estar aqui, mas a de vocês possa ser uma outra missão. E tem que descobrir qual é essa missão que Deus deu para você em nome dEle. Pega uma mulher, como eu já falei, lá no interiorzão do Brasil, sentada num casebre, com 10 filhos, que fica dependendo da chuva, ou de ter algum alimento, mas essa mulher é de Deus. Essa mulher reza. Essa mulher tem a confiança no Senhor. Essa mulher está ali e nunca vai faltar o pão para ela. É a promessa de Deus. Se falta é porque alguma coisa está faltando naquela casa, da presença de Deus nesta mulher. No versículo 18 diz: alegra-se com seu lucro e sua lâmpada. Alegra-se com seu lucro e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Seu lucro é a misericórdia de Deus. A presença amorosa de Deus dentro dela, no coração dela, seu melhor amigo no dia a dia, que pode fazê-la até dar risada nos momentos de dor terrível. Como ela é previdente. Durante a noite do sofrimento não falta o Espírito Santo para ela. Não falta o óleo na lâmpada. Lembra a parábola das 10 virgens?
que algumas ficaram de fora porque não tinham óleo, faltava o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito, você vai se alegrar, porque Deus vai te fazer alegre mesmo na tribulação, porque você vai saber que tudo concorre para o bem daqueles que creem em Deus e daqueles que obedecem a Deus. O versículo 19 e 20 diz: põe a mão na roca, seus dedos manejam o fuso, estende o braço ao infeliz e abre a mão aos indigentes. Então, o que é esse põe a mão na roca e seus dedos manejam o fuso? Ela reza incessantemente sem preguiça e seus dedos manejam as contas do rosário. E ela é misericordiosa. Então, antigamente, as mulheres ficavam naquele fuso, tecendo linho, manejando aquilo, e nós manejamos a conta do rosário, rezando todos os dias, pedindo auxílio de Nossa Senhora para a família. Ela vive as obras de misericórdia de Deus. Ela dá alimento aos que têm fome, ela faz a oferta dela na igreja, ela dá a esmola para os pobres, ela ajuda. E ela não faz propaganda dela mesma. O que ela dá é no silêncio do coração e ninguém sabe. Às vezes ela tira até de alguma coisa de dentro da casa mesmo. E como o padre falou outro dia, o que o padre falou para a gente aqui outro dia? Que às vezes a gente tem guardado dentro do armário o casaco para quando eu emagrecer, ou o casaco para quando eu engordar, né? Ou estou guardando a roupinha que eu usei em 1900 e nada, porque um dia talvez ela volte na moda. Tenho 200 lençóis no meu armário. Eu posso fazer uma bela limpeza e, como essa mulher virtuosa, doar para aqueles que nada têm. E pode doar aqui na igreja, porque eles estão ajudando aquelas famílias das enchentes lá do litoral e também tudo que o Cor Unum ajuda. Seu marido, no versículo 23, seu marido é considerado nas portas da cidade quando se senta com os anciãos da terra. Então, essa mulher virtuosa, através do seu proceder casto e irrepreensível diante do Senhor, ela santifica o marido, como eu disse lá para vocês, na 1 de Coríntios 7,14. E assim ela abre as portas da cidade santa, do céu, para esse homem, da eternidade, onde ele já recebe pelas orações dela a intercessão dos santos. Olha que coisa mais profunda. Por quê? Porque os anciãos da cidade, quem são? Os santos que estão lá no céu, na cidade eterna. E as almas do purgatório também, que rezam por ela, porque ela reza pelas almas do purgatório. Assim, no versículo 24, diz: tece linho e o vende, e fornece cintos ao mercador. Ela está sempre servindo o Senhor onde ela estiver. Seja no supermercado, seja na padaria, seja em casa cozinhando, seja cuidando dos filhos, fazendo companhia, sentando para ver aquele jogo chato de futebol com o marido, fazendo companhia para ele, estando ali sem reclamar, sem murmurar, vendo um filme que ele gosta, estando sempre do lado dele. Essa mulher está sempre a serviço do Senhor, ela não é preguiçosa, ela estuda a palavra, não guarda para si, ela evangeliza aqueles que ela encontra pelo caminho, entrega suas intercessões por todos e a Jesus. Eu me lembro, só para dar um testemunho, eu achava chatérrimo ficar vendo futebol com meu marido. E ele era fanático, né? Torcedor fanático, amava, etc. E eu, no começo, não queria nem saber. Ele que fique lá com o futebol dele, eu vou fazer outras coisas. E homem detesta que a gente senta do lado e fica perguntando: gol de quem? Quem é esse jogador? E agora por que aquele fez isso? E por que o juiz fez aquilo? Aí eu aprendi que a gente fica muda, vendo futebol. E enquanto ele via o futebol, eu no meu dedo, sem ele perceber, eu rezava o terço. No meu dedo, sem ele perceber, eu intercedia por todos, pela família inteira e por ele. E aí ficava ali de mãozinha dada com ele, vendo futebol. E passava rapidinho. No fim, eu já estava até gostando do futebol, já estava torcendo junto. Depois, no versículo 25, fortaleza e graça lhe servem de ornamento. Ri-se do dia de amanhã.
a ansiedade. Nós mulheres somos ansiosas até aqui, ó. O que é amanhã? E depois da manhã? E como vai ser o ano que vem? E o meu filho? E a minha filha? E o meu neto? E como vai ser, né? Mas essa mulher virtuosa segue, porque diz que a fortaleza e a graça servem de ornamento. Então ela segue o que São Pedro nos ensina na primeira carta, no capítulo 3:3. Diz assim: não seja o vosso adorno o que aparece externamente. Cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes. Mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um coração suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. É lógico que você pode ficar bonita para o seu marido. E deve ficar. E deve estar bonita para o marido. É lógico que sim. Mas aqui São Pedro pede um espírito suave e pacífico. Não aquela mulher que tomou, levou, dá um grito aqui, dá outro grito ali, o parafuso cai em 3 segundos, todo mundo que chega perto fala, Deus me livre, porque tem um gênio desgraçado. Não. De jeito nenhum, a gente não pode ser assim. A gente tem que ter um espírito suave e pacífico. Perdoar sempre. E ela segue Jesus quando diz, em Mateus 6,34, a cada dia basta a sua própria preocupação. Ela não está preocupada com o ano que vem, com o dia de amanhã. A cada dia basta a sua própria preocupação. Vocês imaginaram se Nossa Senhora, quando engravidou, depois ali, quando foi apresentar o menino Jesus, que dizem que o Simeão disse para ela que uma espada de dor transpassaria o coração dela, e ela ficar todos até os 33 anos de Jesus enlouquecida, imaginando quando essa espada de dor ia transpassar o coração dela. E pedindo, não, por favor, não deixa acontecer isso. Ela aceitou todas as dores que ela viveu. E nunca deixou de orar, de ter fé e de confiar em Deus. Ela segue Jesus a cada dia. Aí no versículo 26... ela pega a cruz e segue o Senhor, né? Como Nossa Senhora carregou a dela e como todas nós devemos carregar a nossa. Porque a vida nessa terra não é o céu. Versículo 26, a mulher abre a boca com sabedoria e amáveis instruções surgem da sua língua. Então ela segue o que Timóteo fala na primeira carta dele. O Tiago fala no Tiago 1, de 5 a 6, não é carta, é uma só. Se alguém de vós necessita de sabedoria, Tiago 1, 5 e 6. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Então ele dá a todos com liberalidade, quer dizer, ele derrama a sabedoria. Com simplicidade, mas peça com simplicidade e sem recriminação. Olha, eu preciso de sabedoria porque não aguento mais o homem. Preciso de sabedoria porque se meu filho já passou até aqui. Não, não é assim. Sem recriminações. E ele lhe dará sabedoria. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento, agitada de um lado para o outro. Então, quando está acontecendo alguma tragédia na família, eu fico correndo de lá para cá, enlouquecida, arrancando os cabelos. Não, peça sabedoria, com fé. E Deus vai te dar sabedoria, às vezes até de ficar quieta na hora. Calar a boca. E só orar. Ir lá para o quarto, se ajoelhar e rezar. No versículo 27 diz que ela vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Então ela não é omissa, ela corrige o que está errado com amor. Ela reza por aquilo que não dá para ela fazer, que ela não consegue, não está ao alcance dela. Ela está sempre lutando na oração, nos sacramentos. E também ela luta contra a preguiça e não desiste.
E no versículo 28 e 29 diz: seus filhos levantarão para proclamar a bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. Quem é essa mulher? Existem mulheres boazinhas e santas no mundo, como nós já vimos, mas uma só é a bem-aventurada que excede a todas as mulheres, é Nossa Senhora. Ela é a mulher virtuosa, perfeita, é a nova Eva, que em tudo correspondeu ao Senhor que a criou. Ela é cheia de graça e ela soube dizer sim ao Senhor em todos os momentos da vida dela, por pior que fossem. Não era porque ela era mãe de Deus que ela não sofreu nada. E a gente tem essa mania de achar que a gente está na igreja, então não vou sofrer mais nada. Não é assim. Porque o mundo é pecador. Eu sou pecador e o mundo é pecador. Então eu vou sofrer as sequelas do meu pecado e do pecado do mundo. Mas Maria, como era cheia de graça e não tinha concupiscência dentro dela, ela é essa mulher verdadeira que viveu tudo isso. E nós precisamos pedir ajuda dela e nos espelhar nela, nas horas principalmente de dor e sofrimento. E aí, no versículo 31, diz: a graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é aquela que se deve louvar. Dá-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Então, toda beleza exterior, a carne, está sujeita à corrupção. A gente fica velha, cheia de rugas, com dor, uma prótese aqui, com dor aqui, cheia de artroses, para não dizer tantas mulheres com tantas coisas. Então, tudo passa. A beleza da juventude voa. E quando eu morro, minha carne vai para a corrupção, vai virar pó. Tu és pó e para o pó has de tornar. O que vale é a graça santificante, que dá beleza eterna à mulher virtuosa. Daquela que segue o exemplo de Nossa Senhora e que um dia se apresentará no céu com as mãos cheias de frutos de santidade. Ela construiu para si um tesouro aqui na terra. E ela vai receber o prêmio, e o prêmio é ver toda a sua família e as pessoas por quem ela orou entrarem no céu também. Imaginou, eu morro, né? Estou orando pelos meus netos, pelas minhas filhas, por meus genros, enfim, os agregados todos. E às vezes a gente fala, nossa, eu rezo, não acontece nada, continua tudo igual. Né? Mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá, e ao que tudo indica, eu vou primeiro. Porque eu sou mais velha, então eu vou estar lá. E aí cada um que chegar, que bom, Deus é o filme, olha aí, olha como Deus é fiel. Ou quando eu chegar lá, se alguém já tiver ido antes, eu vou lá e falo, uau, olha, Deus ouviu minha oração, olha que maravilha. Porque eu vou encontrar todos lá por quem eu orei. E o Papa João Paulo II, nessa carta, né, Mulheres Dignitatem, sabe, ele dá um nome para isso. Chama-se gênio feminino. Deus criou a mulher com seu gênio feminino. O que quer dizer isso? Ele ensina que o gênio feminino é a capacidade única que as mulheres têm para defender o primado da vida humana. Então, mulher que aprova o aborto não tem o gênio feminino. E se alguém um dia, na ignorância, cometeu o aborto, eu falo para os que estão em casa ou aqui, Deus perdoa. Deus perdoa no sacramento da confissão. Mas de agora em diante, eu não vou mais proclamar isso, né? E querer isso, e aprovar isso. Então, as mulheres têm é a capacidade única que as mulheres têm para defender o primado da vida humana, o espaço para o outro. E uma sensibilidade que a mulher tem que é inata, a bondade da pessoa humana. Você tem dentro de você uma bondade que já veio com você desde toda a eternidade.
Se você não está usando essa bondade, é porque ainda não caiu a ficha. E você está no pecado. E o Papa diz que essa capacidade está radicada na constituição física da mulher, na sua vocação em ser mãe. Olha, mesmo quem não é mãe, às vezes é mãe de outros milhares de filhos que encontra pelo mundo no serviço, pegar as freiras, ou às vezes mulheres estéreis, que adotaram tantos filhos, às vezes pagando a faculdade, pagando dinheiro, alguma coisa para eles, ou com amor, recebendo pessoas em oração, orando por aquelas pessoas. Então Deus entregou o ser humano à mulher, para que ela fosse a guardiã da vida em todos os sentidos. Não só no privado da sua família, mas no público. Ai de mim, se eu não defender a vida no público. E por causa desse carisma único, as mulheres têm uma contribuição insubstituível para dar à sociedade humana, diz o Papa João Paulo. E a chave para entender tudo isso está nas palavras que Maria disse na Anunciação. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Está lá em Lucas 1, 49. Então isso é que as mulheres devem rezar todos os dias. Todo dia quando você levantar de manhã, que você for fazer suas orações, você, principalmente quando você estiver se sentindo fraquejar, você assuma a sua feminilidade, a sua imitação de Maria, essa nova Eva, e diz assim: o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. Obrigada, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor vem em meu socorro, que o Senhor me dá a graça. E eu quero agora, terminando, que o Espírito Santo dê para cada uma das mulheres que estão aqui presentes. Eu vou pedir para os homens que estão aqui ficarem de pé, imporem as mãos sobre as mulheres. Quem é mãe aqui? Quem não é mãe? Fica de pé. Vocês também, junto com os homens, vocês vão orar por nós. E vão pedir, e vocês saibam que vocês têm muitos filhos. Todos os filhos por quem vocês oram. Todas as pessoas que Deus colocou nas suas vidas são filhos que você tem. São filhos diante de Deus. E tem uma passagem lá quando Jesus está no Calvário que ele diz: feliz o ventre que não concebeu e os peitos que não amamentaram, porque não vão chorar terrivelmente pelos filhos que tiveram. Então, vocês possam ser essas grandes intercessoras. E junto com os homens, imponham as mãos agora sobre todos que estão aqui. Nós vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude e nos dê a graça de cada dia nos transformarmos em pérolas raras. Senhor, vem em socorro de cada um aqui e nos transforma nessas pérolas raras, Senhor. Especialmente nas nossas casas, com nossas famílias, com nossos filhos, com os parentes, naquelas famílias que têm uma divisão de briga por causa de dinheiro, de briga por causa de ideologias, por causa de política. Senhor, vem em socorro e derrama a tua graça e que nós possamos ser essas pérolas raras que não instigam briga, que não instigam divisão, mas que levam Jesus a todos, que rezam por todos. Concede essa graça, Senhor, a cada pessoa, a cada mulher que está em casa assistindo aqui. Senhor, vem em socorro com toda a tua bondade e derrama a graça da pérola rara sobre cada uma de nós. E para essas agora, Senhor, podem sentar vocês mulheres, para essas que ainda que não conceberam, Senhor, derrama a graça de muitos filhos espirituais, por quem elas possam rezar e se sentir profundamente amadas por Ti, Senhor. E derrama a Tua paz e a Tua bênção em cada coração. Amém? Eu e minha casa serviremos